Quanto tempo você realmente precisa estudar para ser aprovado em um concurso público? É uma pergunta comum e importante, mas que toda hora você ouve algo diferente. Hoje eu vou te mostrar uma regra geral sobre o tempo de estudo necessário para a sua aprovação e explicar por que esse tempo varia e como você pode cortar o tempo para ser aprovado pela metade. Olá, meus alunos e minhas alunas, eu sou o professor Daniel Caires, nomeado em 3 áreas diferentes e atualmente auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado em 2º lugar. Meu objetivo aqui é direto: te ensinar como as pessoas passam em concurso público baseado naquilo que funciona na ciência e na prática. Se você quer ser aprovado, então simbora comigo. Vamos começar logo entendendo quanto tempo leva para passar em concurso. Quando a gente fala de concurso, o tempo de preparação depende do nível de dificuldade do concurso que você vai enfrentar. Para você medir isso, pense em salário. Quanto mais alto o salário, mais difícil ser aprovado. Então, pensa assim, até R$7.000 de salário são os concursos fáceis. Se o seu salário é até R$15.000, aí você já está entrando numa zona de concursos médios. Agora, se seu concurso paga mais de R$15.000 de salário, pense nele como um concurso difícil. Eu vou te dar uma regra geral agora que funciona para a maioria dos casos. Nos concursos fáceis, até R$7.000, você vai precisar de mais ou menos 500 a 700 horas de estudo. Nos concursos de nível, aqueles níveis medianos, que vai pagar ali até R$15.000 de salário, você vai precisar de mais ou menos 700 a 1.000 horas de estudo. E para os concursos difíceis, mais de 15.000 de salário, você vai precisar de 1.000 a 1.500 horas de estudo para ser aprovado. É claro que isso não é uma regra absolutamente rígida, mas é um excelente parâmetro para você entender a quantidade de esforço que você vai ter que colocar na sua jornada. Além disso, existe uma outra métrica muito poderosa, que é a barreira das 30.000 questões resolvidas. Se você chegar nesse número de questões, com método, com organização, sabendo o que você está fazendo, você está no caminho certo para passar na maioria dos concursos. Agora, por que 30.000 questões? Porque resolver questões ativamente não é apenas um jeito de treinar para a prova, mas é também um jeito de revisar o conteúdo, de identificar os seus problemas e acelerar a sua memorização. Sem essa prática constante, você acaba gastando muito mais tempo com métodos menos eficazes, como resumos ou releituras. O que é menos eficaz? Você passa mais tempo estudando, aprende menos. Mas também não é só você sair fazendo questão como um maluco. Você tem que ter método, tem que saber avançar, tem que saber revisar, tem que saber como escolher as suas questões, quantas questões fazer de cada tópico, enfim, toda uma estratégia. Se você for organizado, se você tiver um propósito e souber o que está fazendo, com 30.000 questões você já está pronto para ser aprovado, tá? Então lembrando, estabeleça metas claras de horas ou de questões, use esses parâmetros para planejar sua rotina e evitar frustrações e lembre-se, método e consistência sempre vencem. E aí agora a gente vai para o segundo tópico. Por que leva esse tempo? Um erro comum que 99% dos concurseiros cometem é achar que basta estudar basta não, que a obrigação do concurseiro é estudar aquele tema uma vez e já ter que ficar tudo gravado na memória, para sempre. Ele tem que estudar aquele tópico e já entender, ler, memorizar e partir para o próximo e acabou. E infelizmente não é assim que a memória funciona. Para você realmente memorizar, você precisa passar pelo mesmo conteúdo várias vezes. O psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus demonstrou isso com a nossa famosa curva do esquecimento. Sem revisões, esquecemos a maior parte do que aprendemos em pouquíssimos dias. 3, 4 dias você esquece 90% do que você aprendeu se você não revisar. Então, para fixar o conteúdo, é necessário, obrigatório, repetir e revisar, que leva tempo e exige também um planejamento inteligente. Por isso, é mais eficiente estudar sempre para a mesma área. Se você troca de área, você troca de matéria e o processo de memorização começa do zero. Isso faz com que o tempo necessário para a aprovação fique muito maior. Exemplo prático. Imagina que você está estudando para a área de concursos da área policial. E aí estudou 6 meses ali, fez a prova, não foi bem, não passou. E aí você vê uma oportunidade para tribunais. Cara, quando você passa para tribunais, além de abandonar parte das matérias estudadas, você terá que se adaptar a novas disciplinas e o que você aprendeu antes, como por exemplo, toda a parte de legislação de crime, tá, provavelmente não será aproveitado. E assim, seu processo de memorização começa novamente do zero. Imagina, você tem que fazer 60 voltas num circuito, né, uma corrida. Quando você está lá na 33, você não, vou trocar de prova.
Não, mas você não chegou no final dessa, não, vou trocar. Aí você vai começar na outra do zero, você vai começar um circuito novo do zero. Até você ficar bom de novo, até chegar nas voltas você tem que chegar, você vai levar muito mais tempo. Então, repetição é a chave para a memorização. Estude sempre para a mesma área, para aproveitar o que já foi estudado. E planeje revisões regulares, exigência para você consolidar o conteúdo. Não tem outra forma. E por último, terceira parte dessa aula, como posso agilizar minha aprovação? Parte mais interessante, eu sei que vocês querem aprender a cortar logo o tempo pela metade e a verdade é que dá sim, porque a maior parte do tempo de estudo para concurso, tá? O que leva mais tempo é achar a sua forma de estudar. Você vai testar, você vai errar, você vai ver o que funcionou, o que não funcionou, aí você muda ali, muda aqui. E aí, depois de muito tentar, muito errar, você começa a ver mesmo o que está funcionando, o que está te fazendo aprender mais, quais matérias você está indo melhor, que tipo de aprendizado está fazendo você ir melhor. E aí, né? Só que isso leva, sei lá, para algumas pessoas 6 meses, para outras 9 meses, para outras elas não enxergam nunca, tá? Então, funciona assim, você estuda um pouco, erra, adapta a sua técnica e assim vai. Né? Nesse processo de tentativa e erro, você pode perder aí meses, anos, tá? Mas tem maneiras de encurtar. Hoje em dia você tem mentoria para todo lado, você tem apoio especializado para todo lado, você tem esse vídeo aqui no YouTube que está te ensinando. Então você pode começar já desde o início, começar a estudar com métodos que foram testados e comprovados. Então, desde o dia 1, você já pode ter acesso à estratégia certa, sem ter que ficar descobrindo tudo sozinho. Vou te dar um exemplo prático. Eu tinha uma aluna que ela, quando me conheceu, já tinha 2 anos de estudo para concurso, sozinha, claro, não era 100% regular, mas ela não estava conseguindo nota boa nem nos simulados, quanto mais nas provas. E só que ela já tinha estudado muito, 2 anos estudando é bastante matéria, então com 3 meses, com método estruturado, com orientação, ela passou a acertar 85% das questões, e aí veio a prova do Banco do Brasil e ela foi aprovada. Mas por quê? Porque ela já tinha estudado para um monte de concurso antes, ela já tinha trocado de áreas, mas parte das matérias ela já tinha aproveitado. Então a gente só precisou de 3 meses porque, cara, era só ela ajeitar o conhecimento que ela já tinha para dar um gás final ali. E isso é comprovado por vários estudos de psicologia educacional, é unânime, você tem que ter um método estruturado e testado, tá? E eu recomendo que seja testado por quem já foi aprovado de verdade. Primeiras vagas ou vários concursos difíceis, tem que ser aquela pessoa que passaria em qualquer concurso. Essa pode te ensinar. E isso vai aumentar significativamente a retenção do conteúdo e o tempo que você precisa para atingir maestria no concurso. Então, busque um método eficiente desde o início. Considere mentorias e suporte especializado para evitar desperdício de tempo, tá? E lembre-se, um bom planejamento pode economizar anos de tentativa e erro. E se você quiser saber mais sobre isso, tem um link aqui que está na descrição dessa aula, que eu vou abrir uma nova turma do coaching do Só Sei Passar. Então pode ser a sua oportunidade de já estudar certo e começar 2025 com tudo. E agora você entende que a aprovação em um concurso público não depende apenas de estudar mais, mas de estudar melhor. Eu te dei aqui parâmetros gerais que são reais e comprovados. 500 a 1.500 horas de estudo, a depender do concurso, e uma boa barreira ali de 30 mil questões. Essas coisas vão te colocar na frente dos seus concorrentes. Mas, para atingir isso de forma eficiente, você precisa usar métodos que funcionam e evitar a perda de tempo com o estudo como se estivesse estudando na escola. Não é a mesma coisa. Seja consistente, estude sempre para a mesma área e, se possível, procure orientação especializada. Vale muito a pena. Assim você não vai só reduzir o tempo de aprovação, mas vai chegar mais preparado para qualquer desafio que aconteça no meio do caminho. Um problema com o edital, um problema com seus estudos, um problema com a sua família, você vai saber resolver se você tiver um apoio especializado. E agora é com você. Eu preciso que você comece a planejar hoje o seu tempo de estudo com base nas métricas que passamos aqui. E tem uma outra coisa que todo estudante se pergunta se é preciso ser inteligente para passar em concurso. Para responder essa pergunta, eu fiz uma aula de menos de 10 minutos, que vai estar aqui na tela, só você clicar no link para entender que você precisa ser inteligente e o quanto você precisa ser inteligente para passar em concurso, beleza? Essa foi a aula de hoje. Forte abraço, até a próxima aula.